gente. Vamos dar continuidade aqui, né? Os nossos estudos, finalizar a disciplina de Fundamentos e Teoria Organizacional. Vamos lá. Nós já vimos a unidade 1, vimos a unidade 2, Fundamentos Conceituais, na última aula, e hoje a gente vai ver a unidade 3. As últimas escolas da administração, a teoria sistêmica, contingencial, e também vamos analisar os aspectos da administração na globalização. Começando pela teoria sistêmica da administração, que também é conhecida como teoria geral de sistemas. Ela é uma abordagem que vai juntar aí diversas ciências, né? Com um destaque maior para matemática, cibernética e sistemas. A principal contribuição foi aí do Carl Ludwig, né? Vamos ver aqui alguns idealizadores e as suas contribuições, tá? Para essa ciência aí. O Carl foi quem criou a teoria de sistemas, lá em 1951, onde ele identificou os sistemas abertos, que são as organizações, e os sistemas fechados, né? Que seriam aí sistemas físicos, mecânicos em si. Logo em seguida, o Baldwin estabeleceu uma hierarquia da complexidade das ciências. Tanto aí ele analisou a questão das ciências físicas, biológicas, humanas. Isso possibilitou que fosse identificado, né, os supersistemas, que é o sistema acrescido do seu ambiente e também subsistemas. Então, gente, essa parte, tá, dos idealizadores, para vocês fazerem uma revisão, não vou ficar lendo todos aqui, mas é importante que vocês deem uma olhada para compreender um pouco, né, quais foram as contribuições aí existentes. Mais recentemente, por exemplo, nós vamos ter a COF, que consolidou diversos conceitos, né, e a aplicação dessa teoria de sistemas, e o Norbert Wiener, que correlacionou a cibernética ao estudo das organizações. Falando em cibernética, né, ela é considerada uma ciência da comunicação e controle, em que essa comunicação é que vai tornar esses sistemas interligados, é que vai integrar esses sistemas. E o controle vai assegurar o comportamento dos indivíduos dentro, né, do que se espera. A teoria da matemática. A teoria da matemática da administração, ela tem como um dos seus objetivos tentar simular situações para a resolução de problemas que podem vir a surgir dentro de um processo organizacional e a forma como vai ser abordado, então como vai ser analisado para se tomar as decisões. Vai envolver aí fatos reais, que vão ser transformados em dados estatísticos, né, que serão consumidos aí nessa tomada de decisão. Esses dados estatísticos, eles vão retratar probabilidades, né? Isso vai dando alguns direcionamentos de possíveis cenários, de cenários futuros nesse processo decisório, que pode vir a impactar nos resultados da organização. Então, o gestor, ele tem dados quantitativos no seu processo decisório. O processo decisório, ele não é feito com base em achismo, inclusive, né? Gestores que buscam fazer dessa forma, eles estão incorrendo em grandes riscos para as suas organizações. Porque para que eu tome uma decisão acertada, eu preciso conhecer todas as variáveis envolvidas naquela decisão, né? De todos os setores, todas as questões quantitativas e subjetivas também são importantes, né? Mas nessa temática aqui, que nós estamos nos aprofundando, é trazer a importância da matemática para esse processo de tomada de decisão, tá? Fazer análise quantitativas dos dados que estão envolvidos naquela situação problema e que vão ajudar a solucionar esse problema. As fases da pesquisa operacional, a gente primeiro tem, então, um momento de formulação do problema, onde a gente conhece essa realidade, né? Onde a gente tem ali objetivos da análise que precisa ser feito e busca soluções para o problema. Depois a gente tem a construção do modelo matemático. É uma representação de uma situação ideal,
onde vão ser identificadas ali as variáveis que precisam ser controladas, que estão envolvidas aí no seu processo decisório. Depois é o momento de teste do modelo, onde é feita uma análise das possíveis situações, inclusive com possibilidades de simulações, simular cenários, e aí são feitas diversas análises dentro, né, dessa lógica desses cenários, dessas análises aí. Feito isso, identifica-se, então, o modelo que seria o ideal, né? A análise aí dos impactos e há uma confirmação dessa possível solução do problema. Então, a gente vai para a parte de controle e avaliação, né? Fez toda a parte de formulou, construiu um modelo, testou, analisou, começou ali a analisar os impactos para implantar, a gente tem que partir para o controle e avaliação. Para saber, para acompanhar e poder analisar se a solução encontrada realmente é que está trazendo maiores benefícios e foi realmente a melhor opção. E a implementação, né? A implementação ela deve ocorrer em etapas e devem ser estabelecidos processos de apoio para garantir a continuidade aí do nível de desempenho. É importante que essa implementação não seja feita a cada momento diferente para a mesma problemática com a mesma solução, né? Então, tentar trazer a questão da continuidade. A pesquisa operacional, ela traz para o processo decisório, né, novas técnicas que passaram a auxiliar os gestores cada vez mais no desenvolvimento dessa visão sistêmica, né? Essa possibilidade de você enxergar a empresa como um todo e não apenas setores isoladamente, como se fossem ilhas. Entre elas, a gente vai ter a análise do ponto de equilíbrio. A análise do ponto de equilíbrio ela é uma ferramenta, né, que auxilia no momento de você estabelecer o nível de vendas em relação ao seu mercado. A gente vai estudar isso mais à frente, tá? Em outras disciplinas, a gente vai ver exatamente como a gente calcula esse ponto de equilíbrio. Mas, basicamente, o ponto de equilíbrio é quando você calcula todos os custos e as despesas que você tem para gerar sua receita, com base no seu preço, né? E com os seus gastos, com os seus custos, com as suas despesas, você vai identificar quantas unidades daquele produto, daquele serviço você precisa vender para encontrar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto onde as suas receitas cobrem exatamente as suas despesas. Quer dizer que daí em diante você começa a possibilidade de ter lucro. Se o seu ponto de equilíbrio, vamos dizer, seja 1.000 itens por mês de um determinado produto, então você tem que vender pelo menos 1.000 itens para conseguir fechar suas contas, né? Acima disso é o almejado, que você venda sempre acima de 1.000, mas o 1.000 é para você identificar a meta básica, né? A teoria dos jogos, que é uma técnica matemática para analisar ameaças e oportunidades no ambiente, em especial aí com relação aos concorrentes. Isso ajuda a criar aquela visão mais ampliada do gestor sobre como essas ações, devem ser estabelecidas como prioritárias. Temos aí a programação linear, também é uma técnica matemática, onde você vai buscar otimizar a utilização dos seus recursos, buscando aí esses objetivos e resultados que já foram planejados. Teoria de redes, também uma abordagem matemática, ela tem origem, né, nas técnicas de planejamento e programação de redes, e é muito usual em projetos mais diversos, né? Ele possibilita, então, uma representação gráfica e até mensurada, ali, passo a passo, durante o seu processo de execução. Inclusive, deixando evidente quais são os momentos críticos, né? Quais são os passos críticos e que tenham mais possibilidade de gerar falhas ali durante aquele processo. A teoria das filas é uma técnica que busca otimizar o arranjo dos objetos ou dos assuntos em situação ali de aglomeração, ou seja, ele vai gerenciar os seus gargalos. Seus gargalos, gente, são aqueles processos, né,
dentro da sua empresa que estão, de alguma forma, limitando a sua atuação. Eles chamam de gargalo. Imagine o gargalo aí de uma garrafa. Né? Você tem uma garrafa de refrigerante, uma garrafa daquelas de vidro, né? Onde toda a estrutura dela é mais larga, até que chega a parte próxima da boca, por onde sai esse líquido, né? Nessa garrafa, que é o gargalo, onde ele afunila. Vocês entendem que quando eu tenho um espaço maior, que está lá com uma certa demanda, no caso é um líquido, e ele vai ter que passar por um gargalo, na verdade, eu estou atrasando o processo, né? Se eu corto aquele gargalo fora da garrafa, eu consigo virar aquele refrigerante para fora num piscar de olhos, enquanto que com o gargalo eu tenho que esperar mais alguns segundos, não é isso? Da mesma forma ocorre dentro dos processos numa empresa. Existe, seu processo vem acontecendo, é o seu passo 1, aí você dá o passo 2. Pode chegar algum momento ali em que você identifique um passo que está demorando muito e está atrasando os anteriores. Os anteriores estão tendo que parar para esperar. É como um trânsito, né? É como você dirigir numa cidade onde o trânsito é muito pesado, muito carregado. Chega aquele momento em que você está ali naquelas vias paralelas, você consegue fluir o trânsito, você anda rápido, aí você tem que pegar ali, passar por uma avenida bem movimentada. O que é que vai acontecer? Você vai diminuir, você não vai andar mais na mesma velocidade, você vai levar mais tempo para percorrer o mesmo espaço, né? Isso é um gargalo, né? Quando afunila, aí vem a mesma quantidade de demanda, mas chega ali e ele não dá conta. Né? E aí é preciso identificar onde estão esses gargalos e gerenciá-los, né? De preferência, resolvê-los. Análise estatística, que é uma técnica que vai analisar, através do cálculo da probabilidade, também de dados estatísticos, informações relevantes que existem dentro dessa organização. Então, se não falei já para vocês, vou falar, e vocês vão ouvir muito eu falar isso. A gente precisa conhecer os números, né? Qualquer empresa que se preze precisa conhecer os seus números. Qualquer empresa não, né, gente? Qualquer gestor. Não há gestão onde não há mensuração dos seus dados. Se você não controla os seus dados, você não consegue gerenciar. Você está resolvendo coisas aí com base no achismo. A programação dinâmica é aplicada em questões interrelacionadas, que vão necessitar aí de resolução de problemas, de algumas decisões muito específicas, mas cujo esse resultado final ele tem que satisfazer a organização como um todo. Né? O Just-in-Time, que é uma técnica que depois a gente vai ver mais à frente, né, em outros semestres, que vai auxiliar a controlar e também diminuir desperdícios. Esse é o principal ponto do Just-in-Time, né? É diminuir desperdícios nessa organização, é torná-la enxuta, eficiente, né? O Kanban é uma técnica que programa e controla os processos de produção na organização. Né? Inclusive, a gente pode utilizar o Kanban, inclusive, na administração das nossas atividades diárias, né? Dos nossos processos produtivos, das atividades que a gente precisa realizar na nossa vida. Basicamente, né, de forma facilitada, você pode fazer ali uma listinha no seu caderno, na sua agenda, né? Ou se você usa algum aplicativo como o Trello, por exemplo, organizar a sua agenda, você coloca lá uma coluna a fazer, uma coluna fazendo e uma coluna feito, onde você vai controlar ali todos os processos que estão ali sendo produzidos por você. O que é que está ali esperando ainda para fazer, o que é que você já iniciou e o que é que você já finalizou. Outro fator relevante para auxiliar os processos de gestão são os indicadores. Eu falava há pouco que não há gerenciamento sem conhecimento de dados, né? Não dá para gerenciar o que não conseguimos ou o que não mensuramos. Os indicadores vão ser os instrumentos que nós vamos utilizar para fazer essas mensurações, tá? Então, quando você traça os seus objetivos, que são os mais amplos, você define as suas metas, você precisa de indicadores para dizer, olha, para você acompanhar, medir e depois identificar se você está caminhando para realizar o seu planejamento ou não. Para identificar se você precisa de ajustes no seu processo, no seu planejamento ou não.
Então, os indicadores, eles serão essenciais. Indicadores, então, eles são números, gente. São números que vão traduzir tanto quantitativamente quanto qualitativamente características e propriedades em relação a aspectos que são vivenciados na realidade da organização, tá? Então, vamos dizer que o seu objetivo é emagrecer. Pronto. Seu objetivo é emagrecer. Eu sempre dou esse exemplo, gente, que é o mais fácil, né? Geralmente todo mundo aí alguma vez na vida já fez alguma dieta. Dá um time para beber água. Provavelmente alguém já fez alguma dieta para emagrecer, para engordar, né? Fica mais fácil para a gente compreender os conceitos. Seu objetivo é emagrecer. Ok. Ali você vai começar a traçar suas metas. Minha meta é emagrecer 10 quilos em um ano, certo? Então, você faz o seu planejamento para você conseguir emagrecer esses 10 quilos em um ano. Aí você vai linkar lá algumas atividades, mês a mês, é o seu plano de ação, onde você vai dizer como, quando, né? Como é que você vai fazer esse processo acontecer, esse objetivo, para você alcançar esse resultado traçado. Como é que você vai analisar se você está indo bem? Como é que você faz isso? Você vai identificar qual é o indicador que você vai mensurar. Se dos planos de ação, uma das atividades que você colocou lá do seu planejamento, por exemplo, frequentar a academia 5 vezes por semana, tá? Qual vai ser o seu indicador? Seu indicador, então, vai ser quantas vezes você foi à academia naquela semana, né? Se o seu planejamento incluía que para você perder esses 10 quilos, você iria focar em perder, sei lá, 1 quilo por mês no começo, até mais, né? 3 quilos no primeiro mês, depois vai diminuindo. Pronto. Qual vai ser o seu indicador aí? O indicador vai ser a quantidade de peso que você está perdendo durante aquele período que você traçou. E aí, a cada período, você vai lá e analisa, né? Faz o acompanhamento e o controle. Pesa, opa, olha aqui, vamos analisar o que é que foi traçado. Era perder 3 quilos em um mês. Quanto foi que a gente conseguiu? 4 quilos. Opa, estamos indo bem. Continua assim que está dando certo. Mais à frente, o processo de emagrecimento fica mais difícil, né? Quanto mais a gente andou. E aí você colocou como objetivo no próximo mês perder os mesmos 3 quilos. Aí você vai analisar lá depois de um mês, vai se pesar e identificou que, por exemplo, só perdeu 2. Opa, esse aqui está abaixo do que foi previsto. Embora ainda somando com o anterior, deu o mesmo resultado, porque no mês passado você conseguiu um objetivo maior do que o esperado, né? Mas isso já indica que houve uma diminuição. Aí o que é que eu faço com isso? O meu indicador está me dizendo isso. Então eu vou agora analisar ali o que está acontecendo. Eu fui para a academia os 5 dias por semana, eu fiz alimentação dentro daquele déficit calórico que foi passado, né? E assim vai, tá? Para vocês entenderem o que é um indicador. Um outro destaque é para o Balanced Scorecard, né? Que é utilizado pelas organizações através desses indicadores e metas para implementação. Um dos objetivos, principais objetivos, né, que as empresas buscam ao utilizar o BSC é traduzir essa estratégia em termos operacionais, garantir que os componentes dessa estratégia, objetivos, indicadores, metas, eles estejam alinhados e também vinculados à comunicação da estratégia. É importante que todos conheçam quais são os objetivos, né? Formar também a base de um processo de gestão estratégica aí mais eficaz e integrado. Então, se utiliza bastante esse BSC dos indicadores, né? Então, todas essas são ferramentas que a gente está trazendo da matemática, por isso teoria da matemática, né? Que auxilia no processo de gestão. Pressupostos básicos aí da teoria de sistemas, segundo o que Avenato, são: é importante que exista uma tendência para que você integre as ciências naturais e as sociais. Essa integração, ela tem que se orientar rumo a essa teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, ela vai constituir, então, o modo mais abrangente de você estudar os campos não físicos desse conhecimento científico, como, por exemplo, as ciências sociais, né, das relações sociais. Essa teoria dos sistemas, ela vai, então, desenvolver princípios que buscam unificar, né,
que vão atravessar aí verticalmente os universos particulares de todas as ciências envolvidas aí. A teoria dos sistemas conduz a uma integração na educação científica. Sistema aqui é um conjunto de elementos que são dinamicamente relacionados, né? Eles não funcionam sozinhos, eles se movimentam, são dinâmicos e eles estão ali sempre relacionados, formando uma atividade que busca atingir um objetivo, né? Operando aí em cima de dados, energia, matéria para fornecer informação. A gente compreender efetivamente a teoria dos sistemas, Caravantes e Klockner defendem que é necessário a gente conhecer os componentes e as características desse sistema, dessa teoria. Entre eles, a gente tem os insumos que ele coloca aí, entradas, também conhecidas como inputs. É o que vai ser consumido, né? A energia utilizada para que esse sistema ele funcione. Vão ser os seus recursos humanos, matérias-primas, recursos financeiros, tecnológicos, tudo que tem que entrar dentro dessa gestão para fazer esse seu produto, fazer essa empresa gerar a receita dela. O que é que ela vai consumir? O que é que esse sistema vai utilizar, vai se alimentar para conseguir funcionar, né? Imagine aí que o sistema é um corpo, um ser humano, e ele precisa de alimento, ele precisa consumir calorias, por exemplo, né? Nutrientes para conseguir existindo e realizando seus objetivos. Então, o sistema também é assim, tá? A teoria dos sistemas é assim. Então, a entrada desses insumos são os inputs. O processamento, que é o throughput, é o tipo de estrutura. Como é ali a organização, como foi organizada, né, o organograma, que viabiliza, obviamente, a transformação desses insumos que são recebidos, né, em um item pré-determinado ali que essa empresa fabrica, né? Essa estrutura ela vai poder variar de organização para organização, de acordo com o tipo, a natureza e também com a tecnologia empregada nos processos que ela faz, também vai alterar essa estrutura. Então, o processamento é a estrutura. As saídas é o produto final, né? O output. É o insumo após ser processado. Então, esse insumo entrou. Imagina aqueles filmes, aqueles desenhos animados. Quem lembra aí ainda que a gente assistia desenhos animados? Aí, tipo, pegava uma tora de madeira, rolava lá numa esteira, passava dentro de uma máquina ali e saía um lápis, por exemplo, ou uma cadeira, por aí vai. Então, essa tora entrando, né, de madeira, são os seus insumos, é o seu input. Essa estrutura que ele passa para todo esse insumo ser transformado é a questão do processamento, que vai gerar a sua estrutura. E, ao fim, você vai ter a saída do produto. Aquele insumo que entrou foi processado em forma de produtos que vão ser ali colocados no ambiente, são as suas saídas. E a entropia é a tendência que os organismos têm em se desagregar. Diferentemente de uma máquina, que ao ser usada exaustivamente, ela vai acabar parando de funcionar, né? Sistema fechado, gerando a entropia negativa, sem condições de adequações ou transformações, apenas a ruptura em si, né? Que acontece aí na máquina, apenas a ruptura em si. Enquanto que a entropia é diferente, né? A possibilidade. A homeostase. A homeostase, inclusive, a gente viu lá em Psicologia Organizacional e do Trabalho, quando a gente falou sobre estresse. A homeostase ela é o inverso da entropia. Ela é comparada ao sistema biológico social, né? Chamado aí de sistema aberto. Ela sempre vai estar ali presente. Quando ocorre algum problema no sistema, né? Assim como no nosso organismo, ele vai ali nos avisar, ele avisa que nos dá ali alguns sintomas, e a gente percebe, né, que alguma coisa não está dando certo. Nas organizações, esse processo de homeostase ele também acontece, porém não é de uma forma automática, como no nosso corpo, porque vai caber à própria organização criar mecanismos e dispositivos que possam perceber o problema e efetuar a sua correção, tá? Então, a empresa vai ter que aprender
fazer gestão de riscos, identificar as possibilidades de riscos que podem vir a gerar problemas e já também descrever, estabelecer como serão os procedimentos para resolução desse problema. A retroalimentação, né, é o feedback, é a capacidade de resposta em relação a um problema já ocorrido. Vamos aí, tipos de sistemas. A gente tem dividido quanto à Constituição e quanto à natureza. Quanto à Constituição, a gente pode ter sistemas físicos ou concretos, são aqueles onde a gente vai ter os equipamentos, os objetos, as coisas reais, né? Também denominado de hardware. Você pega o computador, estou aqui agora utilizando o notebook, né? Se eu pego toda essa estrutura metálica que aqui existe, né? Essa parte onde tem plástico, as placas aqui por dentro, tudo isso são o quê? São sistemas físicos, concretos, são hardware. Né? Eles podem, inclusive, ser descritos em termos quantitativos de desempenho. Quanto à natureza, a gente vai ter os sistemas fechados, tá? Aqueles que não apresentam intercâmbio com o seu ambiente, o próprio nome já deixa bem claro, né? Ele é fechado, ele tem um ambiente que circunda ele, mas ele não se comunica com ele, tá? Eu gostei muito desse termo, são herméticos a qualquer influência ambiental. Para quem não conhece esse termo hermético, talvez aí quem gosta de comprar os seus potinhos lá para sua cozinha, aí você vai ver assim, olha, eu gosto daqueles potes herméticos, né? Ou eu gosto de estar tudo super hermeticamente fechado. Hermético é aquele que veda. Não há comunicação do meu exterior com o meu interior, tá? Então, são os sistemas fechados. A gente tem ainda os sistemas abstratos ou conceituais, né, contraposto ali aos sistemas físicos e concretos. Eles são compostos de conceitos, são filosofias, planos, né? São os denominados softwares. Se a gente analisar, por exemplo, o Word, que permite com que a gente faça edição de textos, né? Aquilo você não consegue tocar no Word, consegue? Você consegue, peraí, deixa eu pegar aqui esse Word, colocar aqui no computador, não tira esse Word, você coloca a partir de um pendrive, mas você não toca, né? Não é abstrato, são chamados softwares, são os sistemas que fazem o meu computador funcionar, por exemplo. E em contraposição aos sistemas fechados, nós temos sistemas abertos. E aí, também muito claro, é um sistema que se comunica, se intercambia com o meio onde ele está, né? Havendo aí tanto entradas do meio externo para o interno, quanto saídas do meio interno para o externo. Teoria contingencial da administração. A teoria pode também ser chamada de teoria da contingência, né? Ela vai destacar que tudo é relativo, nada é absoluto. Tudo vai depender de quê, gente? Das circunstâncias, né? Aqui, novamente, idealizadores, uma listinha aí. Essa parte é bem análise histórica, né? Eu sempre gosto de deixar para vocês como tarefa aí de casa, até para ver se incentiva um pouquinho vocês pararem, lerem um pouquinho, né? É importante a gente estudar. Só ficar aqui ouvindo parece tudo muito simples, porque a gente não consegue identificar as dificuldades até sentar para fazer, né? Para tentar fazer questões, para analisar sozinho, para saber se a sua mente realmente conseguiu compreender o conteúdo. Então, deixo aí para vocês depois se aprofundarem. Vamos ao conteúdo em si, né? Então, Burns e Stalk, eles desenvolveram uma pesquisa com 20 empresas lá na Inglaterra. Eles buscavam verificar a relação que existe entre as práticas administrativas e esse ambiente externo. E aí os resultados levaram os pesquisadores a classificar as organizações como mecanicistas e organicistas. Vamos lá. Quais são, então, as características de uma organização mecanicista e uma organicista? Vamos lá. As mecanicistas têm uma estrutura vertical, né? Onde há uma minuciosa divisão do trabalho. Está tudo muito claro, muito objetivo, quem faz o quê. Na organicista, as estruturas são mais flexíveis. Há uma menor quantidade de níveis hierárquicos. É algo mais o quê? Democrático, né? Os mecanicistas, as atividades eram desenvolvidas por especialistas,
segundo os cargos que ocupavam nessa organização. Na organicista, nós já temos um desenho de cargos aí baseado nos princípios de complementariedade, né? Uns complementando os outros. Só uma pausa aqui para a água. Na mecanicista, o comando era único, cada empregado deveria se portar a um único superior. Nas organicistas, as decisões vão ser tomadas em todos os níveis da organização, de acordo com o tipo e amplitude. Na mecanicista, nós vamos ter um sistema rígido de controle. Na organicista, o conhecimento vai ser um pré-requisito para desenvolver as atividades. Porque o conhecimento, né, é algo bem democrático, ele precisa, inclusive, ser democratizado, ser disseminado para que toda a organização aprenda. Na organização mecanicista, nós vamos ter relações verticais prevalecendo nesse ambiente de trabalho, enquanto que na organicista, nós vamos ter o número de empregados vinculados a cada superior sendo mais amplo, em decorrência do desenho do cargo também ser mais amplo. Né? Então, gente, resumo da ópera. Enquanto nas organizações mecanicistas nós vamos ter uma ênfase nos princípios universais da teoria clássica, nas organizações organicistas nós vamos ter na escola das relações humanas. Então, com isso a gente já sabe quais são os enfoques, como são bem diferentes, né? Se você vir, né, identificar características que são mais autoritárias, não permitem muita democratização, né? Muito verticalizado, de cima para baixo, tudo vindo de cima para baixo, né? Sem muito espaço para colaboração. Então, a gente vai ter uma organização mecanicista. Quando você já tem um ambiente mais democrático, de contribuição, de colaboração, né? Focado nessas relações humanas, a gente vai ter organizações organicistas. E aí temos outro pesquisador que também realizou muitas pesquisas de forma contínua aí, em empresas dos Estados Unidos, e os resultados que ele obteve contribuíram, né, para essa teoria contingencial. Foi o primeiro teórico aí, o Alfred D. Chandler Jr., foi o primeiro teórico a defender a ideia na criação do plano estratégico antes da elaboração e a implantação de uma estrutura organizacional. Então, ele já defende aqui que você não deve começar a empresa e depois parar e planejar. Pelo contrário, você já deve planejar antes de você implantar a sua estrutura organizacional. Por quê? Vai ser o seu plano estratégico que vai definir o seu organograma. Como serão aí, quais são os seus líderes? Dependendo do seu plano estratégico, você vai criar setores, vai identificar, vai depender muito obviamente, né, da especificidade dessa empresa, do ramo que você busca atuar, mas no momento que você tiver definido isso, você tem, poxa, eu tenho qual é o meu planejamento estratégico? Quais serão os setores que eu preciso para colocar esse meu plano estratégico em execução? Isso vai determinar a sua estrutura organizacional. Né? E aí o John G. Ward realizou pesquisas e estudos para verificar os princípios da administração segundo o tipo de tecnologia de produção utilizada. Estamos focados no processo produtivo, tá? Vamos lá. Quais são os tipos de aspectos que ele analisou? Primeiro, em relação a essa estrutura organizacional. Ele identificou que quanto mais complexa for a tecnologia, né, essa empresa utiliza tecnologias muito complexas, tanto na produção quanto nos seus processos, maior vai ser o número de chefes e de níveis de administração, ou seja, as tecnologias mais complexas, elas vão levar também a estruturas organizacionais mais altas, que exigem um grau maior de supervisão e coordenação. Em relação ao alcance de administração, ele concluiu que o alcance dos chefes de primeira linha ele vai aumentar a produção das unidades para a produção em massa e ele vai diminuir para a produção no processo como um todo.
Então, os empregados dos níveis mais baixos das empresas, que eles estão ali produzindo por unidade, por processo, eles tendem a fazer um trabalho altamente qualificado. Então, os empregados das linhas de montagem, por outro lado, eles geralmente vão executar o mesmo tipo de tarefa não qualificada. Eles nem precisam mais pensar, né? É aquela tarefa repetitiva, sempre fazer a mesma coisa. Então, nessa situação, um só chefe, ele é capaz de supervisionar o trabalho de um grande número de empregados, entende? Poxa, não há muito o que pensar aqui. Ele só tem que fazer isso daqui, apertar esse botão, isso daqui, a máquina vai fazer o restante. Então, não tem porque você pode deixar um número maior de trabalhadores sob a supervisão de um único chefe, tá? Então, quanto maior for a complexidade tecnológica da empresa, maior a complexidade do trabalho administrativo. Em relação ao sucesso, as empresas bem-sucedidas em cada categoria, elas tinham características em cada nível tecnológico. Por exemplo, se o alcance mediano da administração nas empresas que produzem para o processo fosse igual a 9, as empresas bem-sucedidas que produzissem teriam alcance de administração próximo também desse número. As empresas menos sucedidas, por outro lado, elas teriam essas características estruturais bem abaixo aí, por exemplo, da mediana. E em relação à estrutura, à tecnologia, ao sucesso, para cada tipo de tecnologia, havia ali aspectos específicos dessa estrutura organizacional que estava associada a um desempenho mais bem-sucedido. Então, as empresas bem-sucedidas seriam aquelas que tinham estruturas apropriadas em nível de tecnologia, né? Para as empresas de produção em massa, a estrutura já estava apropriada quando estava de acordo com princípios clássicos da administração, que via lá toda aquela parte, né, de tempos e tudo mais. A teoria do desenvolvimento, ela surge em 1962, né, chamada de desenvolvimento organizacional, DO, acompanhando a evolução dessas teorias organizacionais, somando aí a uma preocupação que existia, buscando fomentar aí o gestor com ferramentas que permitissem que ele avaliasse o desempenho não apenas da organização, mas também que ele avaliasse o desempenho do próprio administrador. Ela é considerada uma teoria democrática, participativa e voltada para a administração de pessoas. Recebe influência de outros autores e, inclusive, é considerado um desdobramento da teoria comportamental em direção a essa teoria sistêmica que a gente viu. E aí o Oliveira vai propor que o nascimento desse desenvolvimento organizacional teve suas origens em 4 atividades realizadas pelas organizações. Então, quais são essas, né? A formação e atuação de equipes multidisciplinares, desenvolvimento de pesquisa como entrevista e feedback, né? Retorno, produtividade e qualidade de vida no trabalho e pesquisa de ações direcionadas para trazer eficácia a essa organização. Elas trazem o desenvolvimento organizacional. Esse desenvolvimento, ele é um esforço, então, conjunto, que vai ser sempre apoiado pela alta direção, se não for, não vai para frente, né? Visa melhorar os processos de resolução de problemas dessa organização, sempre utilizando aí o método mais eficaz e, para além de eficaz, o mais colaborativo, né? E aí, as empresas que optem por um programa de desenvolvimento organizacional, né? Vale destacar que esse programa, ele deve, principalmente, ele tem que evidenciar a criação de um senso de identificação das pessoas. Em relação à organização, então, tem que se criar aquele sentimento de pertença, né? Eu pertenço, eu me identifico com essa empresa. Porque isso vai trazer o que? A motivação, o comprometimento, principalmente, né? Além do compartilhamento dos objetivos comuns. Pessoas, para conseguirem caminhar junto com você, buscando esses resultados, elas têm que ter a mesma visão. Elas têm que enxergar claramente e internalizar quais são os objetivos comuns, né? Os específicos dela e os comuns, para poder seguir sempre no mesmo, todos andando no mesmo caminho, na mesma estrada. Aumenta também a lealdade
E além do desenvolvimento daquele espírito de equipe, né, que vai ser gerado aí por meio da integração e também da interação das pessoas. E, por fim, o aprimoramento da percepção comum sobre o ambiente externo. Para quê? Para facilitar a adaptação aí dessa organização. Principais contribuições do desenvolvimento organizacional nas práticas da administração é que traz um melhor conhecimento das pessoas que trabalham nessas organizações, um conhecimento também dos efeitos das mudanças sobre as pessoas, né? A gente fala de resolução de problema, de tomada de decisão, às vezes precisa fazer alterações no processo e tudo mais, mas as empresas, elas são feitas por pessoas, para pessoas, né? Como eu vou colocar isso em prática? Como será esse efeito das mudanças sobre as pessoas? Conhecimento também das causas das resistências às mudanças, é algo importante identificar, né? Por que as pessoas estão resistindo? É para poder solucionar esse problema. É algo inquestionável que o desenvolvimento profissional das pessoas vai provocar necessidade de mudanças, né? A questão aí do conhecimento do efeito de mudança sobre as pessoas é que essas mudanças na organização, elas realmente podem trazer efeitos reais sobre as pessoas, né? E o conhecimento das causas das resistências é que, embora as causas elas possam ser as mais variadas possíveis, né? Porque são várias pessoas, cada um tem uma cabeça diferente, existem algumas situações que elas acabam sendo mais influentes na geração de resistências. É preciso conhecer estas e atuar nelas. O método de pesquisa em ação, ele não tem uma fórmula rígida, um passo a passo a ser seguido. Seu desenvolvimento vai estar diretamente ligado à situação e a cada organização. Então, os procedimentos e as etapas, elas podem variar, elas irão variar. Em geral, esse tipo de pesquisa, ela abrange fatos que são mais delimitados. Ela tem aí, o maior objetivo dela é produzir novas informações. É estruturar conhecimentos para delinear ações. Olha aí uma proposta de processos de treinamento em pesquisação, passo a passo aí a seguir. A gente tem uma participação. Só um instantinho, beber água. Então, vamos lá. A orientação, depois a contratação, identificam-se os problemas e também as oportunidades, quais são as aspirações, faz procede como análise, experimenta-se então as possibilidades, analisam os resultados e aí tem o momento de planejar então e implementar esse programa. Depois reinicia, né? Isso se assemelha muito com o ciclo PDCA, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Planejar, fazer, checar e agir. Abordagens, ecologia populacional, escolha estratégica e determinismo. O embasamento aí nos modelos de seleção natural da ecologia, né? Resgatado aí da biologia, vai estar focado em aspectos estruturais do ambiente. Então, esse modelo de economia populacional, ele vai buscar explicar as mudanças organizacionais a partir da análise da natureza e também da distribuição dos recursos no ambiente. Ele vai tentar fazer uma analogia, né? Vamos analisar a organização a partir da vertente do que acontece na natureza, né? Na nossa ecologia, como, por exemplo, a questão da seleção natural. Em resumo, essa perspectiva da ecologia populacional, ela vai estar pautada sob a ótica de que a mudança e a variação sofridas no ambiente vão gerar uma seleção natural do indivíduo ou da organização, que vai ali permanecendo ou sobrevivendo somente aquela que melhor se adapta a esse novo ambiente. O que é que a seleção natural faz, gente? A seleção natural, ela faz com que o melhor adaptado àquela situação sobreviva. E aí ele vai passar os genes dele para sua prole, que vai permitir, então, a sobrevivência da raça, né, da raça humana e da espécie humana sobre a Terra. Enquanto que aqueles que não se adaptavam ao ambiente por algum motivo, eles então padeciam, né, naturalmente
eles deixavam de existir e sua prole, né, não teria acesso a essa genética, né, vamos dizer assim, deficitária porque não conseguiu se adaptar, tá bom? Da mesma forma são as empresas, né? A mudança e a variação que ocorrem no ambiente vai gerar uma seleção natural do indivíduo e das organizações. Lembra que a organização é um sistema aberto, sofre influências do meio externo, né, do meio interno, há uma troca, entradas e saídas. Pois é, esse meio externo está mudando. E aí, se eu não me adapto, o que acontece comigo? Eu não sobrevivo, tá? Então, se adaptar, vão sobreviver aquelas que melhor se adaptam a esse novo ambiente. A abordagem biográfica tem aí a sua preocupação centrada no levantamento e no entendimento mais amplo e profundo dos processos pelos quais passaram ou passam aí as organizações, né? Então, uma organização, como qualquer outro sistema, ela pode ser explorada como um sistema contínuo que tem um passado, um presente e um futuro. E aí, uma teoria perfeita, ela tem que considerar a história. Ela tem que também considerar o futuro dessa organização. Para quê? Para conhecer esse presente. É conhecendo de onde eu venho, todos os meus indicadores, o que eu errei e aprendi, conhecendo o meu passado, é conhecendo onde eu quero chegar que eu vou traçar o meu presente. Eu vou traçar o meu planejamento e começar a agir hoje, com base no que eu aprendi ontem, para conseguir o que eu quero no amanhã. A abordagem biográfica, segundo Kimberly Miles, era formada por pesquisas de campos nas organizações jovens, o estudo aí, né, da biografia, ou histórico, né, da organização, que era pautado no ambiente interno e externo dessa organização, e fornecia a esses pesquisadores informações, que também eram chamados de insights teóricos, sobre esse desenvolvimento da organização. Gente, insight, para quem aí, por exemplo, nunca fez terapia, né? A gente, quando faz terapia, a gente conhece bem essa nomenclatura, esse termo, né? Insight. Insight é quando vem aquela ideia, né? Aquele esclarecimento. Puxa, aquela luzinha acende, né? São os insights. A abordagem contextualista de Pettigrew, o destaque aí nessa abordagem fica para esse autor. Ele concluiu que quando você estuda as mudanças estratégicas em tempos de incertezas, os indivíduos em posição de liderança vão fazer a diferença. Então, o grande diferencial aí no momento de caos, né, de incerteza, quem é que vai trazer? Serão os indivíduos que estão ali nas posições de liderança, que serão capazes de levar os outros consigo, né, buscando aí esse objetivo. Ele procurou contextualizar as maiores transformações das organizações, nas ligações ali entre o conteúdo da mudança, o contexto e o processo em si. A sua observação central era pautada no comportamento da organização. Então, se a gente analisar aí, né, nós temos essa estrutura de pesquisa onde o conteúdo, o contexto e o processo são analisados numa perspectiva externa e interna. Teoria administrativa. Vamos lá. A teoria administrativa ela tem pouco mais de 100 anos. Ao longo dos anos, ela passou por grandes transformações e agora ela enfrenta uma forte turbulência, que nós estamos agora na era da informação. Nessa era da informação, o capital financeiro vai cedendo, né, o trono para o capital intelectual. Claro que fortemente influenciado pelo impacto do desenvolvimento econômico, da tecnologia, da informação e da comunicação, né, as TICs. Principais desafios, então, nessa era da informação para as empresas. A questão do conhecimento. Então, essa nova economia é uma economia do conhecimento, e aí o conhecimento vai ser criado por quem, gente? Por pessoas, né? Apesar de existir a questão da inteligência artificial, conteúdo de conhecimento aí, né? Ele vai precisar de pessoas. A digitalização,
Então, essa nova economia é uma economia digital, a nova mídia é a internet, e ela está, então, em formato digital, em bits. Aí a gente viu durante a pandemia, quem ainda não estava nesse formato digital, teve aí, ó, que se adaptar à seleção natural aí, né? Para quê? Para sobreviver. A virtualização, na transformação da informação analógica para a digital, então as coisas físicas, elas podem se tornar virtuais, como uma empresa virtual, né? O escritório, essa aula aqui virtual, né? Reuniões virtuais e por aí vai. A molecularização, então essa nova economia é uma economia molecular, né? A antiga corporação ela foi desagregada, vem sendo substituída por moléculas dinâmicas, grupos de indivíduos, entidades, né, que são ali a base da atividade econômica. E a integração e redes interligadas. Então, a nova economia é uma economia interligada em rede, integra aí, né, moléculas em grupos que são conectados a outros para criar riquezas. Desintermediação, as funções de intermediário entre produtores e consumidores estão sendo eliminadas pelas redes sociais, né, perdão, digitais, e pelo comércio eletrônico. Então, as informações estão ali, né, estão online para qualquer um. Então, sai um pouco os intermediários de cena. Convergência, a nova economia, o setor econômico predominante, deixou de ser a indústria automobilística para ser a nova mídia, onde estão ali convergindo todas as indústrias, né? É tanto que se a gente analisa as maiores empresas do mundo hoje, elas estão conectadas não mais a um produto, né, físico, a uma indústria, não mais. Estão linkadas aí, né, com essa nova mídia. Consumo, então, na nova economia, a distinção entre consumidores e produtores ela é pouco nítida. Na internet, todo consumidor pode se tornar produtor ali de mensagens, contribui para discussões, faz test drives em carros, né? Então, você participa agora, né, tendo ambas as experiências. Imediatismo, então, essa economia baseada em bits, né? Nela, o imediatismo ele vai ser o elemento propulsor da atividade econômica e do sucesso empresarial. Então, você tem que ter em mente, gente, não dá mais para perder tempo. As coisas estão mudando, ó. As coisas estão mudando tão rápido que elas mudam até mesmo antes da gente ter acesso a alguns conhecimentos. Como assim? A tecnologia ela avança tão rápido. Quando ela avança, ela traz também alterações nas nossas interações sociais, na forma em que nós consumimos, na forma em que nós existimos, na forma em que nós achamos que precisamos existir, entende? Precisamos nos relacionar com as pessoas. Com isso, ela traz necessidade de adaptações para essas empresas. Eu preciso estar toda hora me adaptando, porque o meu nicho está toda hora mudando. E eu tenho que fazer isso rápido. Por quê? Porque essas pessoas elas não estão mais acostumadas a esperar. Tudo acontece muito rápido, né? Eu estou aqui hoje e posso estar me comunicando nesse momento com alguém que está no exterior, que eu antes teria que escrever uma carta, viajar, atravessar oceanos, esperar semanas, sei lá, meses, para conseguir falar, ter um retorno daquela pessoa. Hoje não. Hoje eu entro aqui e mando uma mensagem, um e-mail, posso fazer uma reunião instantânea, ao vivo, com uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? Imediatismo. Esse imediatismo que essa rede permite, que a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem acesso, traz toda uma alteração de perspectiva de existência para essas pessoas. Elas não querem mais esperar. Elas querem tudo para ontem. Elas, inclusive, nem são acostumadas a esperar. Eu sempre costumo dizer que os jovens hoje em dia estão acostumados a ter tudo muito fácil nas mãos. Por isso, talvez, há muitos, né, não conseguem mais ir muito adiante na vida, desistem muito fácil. Por quê? Se eu analisar quando eu era adolescente, início da minha adolescência, e aí eu queria ouvir uma música. Poxa,
Tinha uma música que estava na novela, ou então você escutava na rádio. Era uma música legal, cara. Você queria poder ouvir essa música quando quisesse. O que é que você faz hoje? Você provavelmente paga algum serviço de streaming, onde você tem no seu celular ali offline ou no seu computador, ou você pode baixar músicas online instantaneamente, ou você pode assistir os clipes pelo YouTube. São várias as opções, né? E isso acontece de forma imediata. Você vai ali, entra no seu celular, aperta no aplicativo, escolhe a música e ela já está tocando em segundos. O que era que eu precisava fazer? Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nem celular, né? E eu gostaria muito de estar ouvindo uma música. Poxa, eu gostava tanto de uma música. Eu lembro que eu gostava muito da música do Raça Negra, não. Idade Negra, né? E aí, o que é que eu poderia fazer, gente? Primeiro, você tinha que ter condições de ter um aparelho de som em casa, que não era fácil, tá? Era caro. E aí você tinha que ouvir o programa de rádio, colocar a fita lá dentro do seu aparelho de som. Eu pegava uma fita cassetezinha e tal, colocava lá dentro, e ficava ouvindo o programa de rádio atento. Aí eles ficavam dizendo quais as músicas que iam ser tocadas e tal. Chegava o momento, anunciava. Quando ele soltava a música, você já estava ali com seus dois dedinhos, né? No seu aparelho de som, clicando ali nos botões REC e Play. Apertava os dois ao mesmo tempo e ele gravava as músicas que estavam passando na rádio. E aí você tinha que acordei, agora eu quero escolher a minha playlist, eu quero ouvir as músicas que eu quero ouvir, mas não quero estar ouvindo ali o rádio, né? Que tem muita propaganda e tal, muita gente falando. Aí você pegava a sua fitazinha cassete, que você tinha feito lá um mix, né? Tinha assistido alguns programas de rádio para conseguir gravar aquele mix, gravava aquele mix e aí colocava para tocar. Vixe, mas aí se você já tinha abusado de uma música, como é que fazia para apagar? Como é que passava para outra? Aí, meu filho, era onda, viu? Para você passar de uma música para outra e tinha que apertar lá no avançar e ficar apertando no play. Às vezes avançava demais, volta, às vezes avançava de menos, vai, continua para frente, né? Abusei da música, quero gravar por cima, e corria o risco de você podia colocar lá no ponto onde ela começava e começar a gravar a música, mas tinha um sério risco. O risco era de que a próxima música que você fosse gravar, ela tivesse um tempo maior do que a anterior que estava gravada. Então ela ia pegar todo o espaço da fita da música que já estava gravada e mais um pouco da seguinte, que podia ser uma música que você gostasse. Era difícil, gente. Então nós não tínhamos esse imediatismo. Isso fez com que, de alguma forma, inclusive, a gente tivesse mais facilidade em compreender, aceitar o processo, que o processo, às vezes, vocês já prestaram atenção que nada acontece, embora a gente goste, mas nada acontece da noite para o dia. Nossos objetivos, a gente tem que traçar para o futuro, né? Sempre digo, gente, traça onde é que você quer estar daqui a 5 anos. Traça hoje. Tenta, não vai, ó, fim de ano está chegando, né? Iniciamos hoje o penúltimo mês do ano de 2021, 1º de novembro. Então, o que é que você vai fazer? Provavelmente, quando chegar lá em dezembro, vem lá aquelas metas, né, que o pessoal faz no Réveillon. Não, o que é que eu quero fazer em 2022? Eu quero isso, quero isso, quero isso. Gente, vocês não têm que estar perdendo tempo fazendo meta para ano que vem, não, fazendo planejamento. Tem que fazer? Tem. Mas os objetivos, vocês têm que fazer um planejamento estratégico, onde é que vocês querem estar daqui a 5 anos. Quando for final de ano, você vai fazer o seu plano de ação, sim, para o ano de 2022, sim, mas sabendo que as ações de 2022 é para você chegar no objetivo que você traçou para daqui a 5 anos. Então, vocês aí, né, dando acesso à informação, a conhecimento, gente, vamos começar a praticar isso, tá bom? A globalização também é algo importantíssimo e imprescindível para ser considerado, porque essa nova economia ela é uma economia global, mundial. As organizações, as empresas aí internacionais estão no centro e os negócios
E o conhecimento não existe mais para eles fronteiras. A discordância, então, questões sociais sem precedentes estão emergindo. Isso provoca traumas e conflitos que precisam ser administrados. Não apenas a gente começa a analisar o nosso contexto de país, que tem passado por uma crise institucional, política, econômica e social, né? Há muitos anos, mas muito intensificado na última década aí, né, praticamente. E isso vem trazendo diversos traumas sociais. Mas a gente consegue observar que isso também traz alterações, traumas e conflitos para as organizações. E a gente precisa administrar isso. 14 pontos de Deming para a produtividade. Aqui o Deming ele vai estar ligado com a questão da gestão da qualidade, tá, gente? Então a gente vai ter uma disciplina que vai estudar especificamente isso, a gente vai se aprofundar mais nele, mas ele já traz aqui essa apresentação do Edward Deming, que é reconhecido pelos estudos e aplicação da melhoria dos processos produtivos lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o trabalho dele que teve maior destaque foi o que ele fez no Japão, no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente lembra aí que o Japão estava destruído, perdeu a guerra, né? Estava destruído, e o Deming foi aí, teve um papel chave no desenvolvimento, na superação da crise, né, do Japão, nesse pós-guerra, pós-Segunda Guerra. E aí, a partir de 1950, ele ensinou aos altos executivos como melhorar o projeto e a qualidade dos produtos e se tornou um referencial, né? Ele é conhecido e considerado um dos estudiosos que gerou o maior impacto sobre a indústria e economia japonesa do século XX. As ideias dele sobre qualidade foram construídas tendo como base uma corrente de fornecedores e clientes em cada um dos estágios dos processos internos e externos da organização. Esse conceito de fornecedor e cliente, somado à adesão da alta administração, foi capaz de gerar uma nova forma de gerenciar os processos. E isso gerou uma filosofia de qualidade, que é amplamente praticada nas empresas japonesas e passou a ser denominada de qualidade total. Aí uma fotinha do Deming, né? Ele morreu em 1993 e ele desenvolveu os 14 pontos que descrevem o que é necessário para uma empresa sobreviver e ser competitiva. Vamos conhecer? Primeiro é criar e publicar para todos os funcionários uma declaração dos objetivos e dos propósitos da empresa, gente. Então, essa gerência, né, as lideranças, elas têm que demonstrar constantemente o seu comprometimento com essa declaração. Tem que estar claro quais são os objetivos dessa empresa. Todos precisam conhecer e internalizar. E as gerências têm papel importante nisso, porque é aquela questão, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eles têm que mostrar esse constante comprometimento deles com essa declaração, com esses objetivos, para inspirar suas equipes. Aprender essa nova filosofia, entender o propósito da inserção para o melhoramento do processo e para reduzir custos. O objetivo era tornar o processo mais ágil, mais eficiente, melhor e com redução de custos. Suspender a prática de aprovar compras apenas na base do preço. Nem sempre preços... Ah, Marcela, mas eu vi ali, eu tenho duas opções para comprar a mesma coisa. Duas empresas diferentes. Uma está me oferecendo por R$100, a outra por 150. Poxa, eu vou comprar de R$100. Não vou nem titubear, né? Não quero nem, preciso nem pensar a respeito. R$50. 50% a mais. Não, calma aí. Não é só isso que você analisa no processo de tomada de decisão. Lembra, você tem que estudar, tem que a visão sistêmica, que é tudo que está envolvido. Poxa, eu identifiquei que o de R$100, ele demora 15 dias para me entregar. Enquanto que o de R$150, ele me entrega em um dia. Sabe no que isso te ajuda? Redução do teu estoque. Você não vai precisar fazer estoque para poder atender a sua demanda e não perder vendas. Você vai poder ter um estoque menor, esperar chegar a encomenda e encomendar junto ao seu fornecedor. Gente, isso traz economicidade, isso traz redução, né? Imagina você ter que manter, então, um estoque enorme
Porque demora 15 dias para a pessoa te dar o que tu precisa. E aí você não quer perder venda, obviamente, você quer ter possibilidade de ter o produto ali disponível para o seu cliente. E quando seu cliente chega e faz a sua encomenda, vamos dizer, uma prestação de serviço, ele, não, você vai ter que esperar 15 dias. Ou eu faço agora. Lembra do imediatismo? Amanhã nós estaremos entregando o seu serviço ou iniciando o seu serviço. Entende a diferença que isso traz? Então, tem que suspender essa prática. Aperfeiçoar sempre e constantemente o sistema de produção e serviço, instituir o treinamento, olha aí, conhecimento, né? Treinar o povo. Criar e instituir lideranças, eliminar o medo, criar confiança e criar um clima para inovação. Bem interessante que ele colocou aí 3 situações no item só, né? É porque, gente, no ambiente com medo e de desconfiança não traz inovação. Não há como. Como eu vou sugerir algo novo, né? Se é um ambiente que traz medo, as pessoas vão ter medo de se colocar. Ela não se sente confiante nas pessoas. Se ela colocar a ideia, ela pode perder o emprego se der errado. Ela vai fazer isso? Não vai. Então, eliminar medo e criar confiança vão ser essenciais para criar um clima para inovação. Otimizar os esforços grupais das áreas de assessoria em relação à construção dos objetivos e propósitos organizacionais. E eliminar a exortação para a força do trabalho. Tá? Além disso, eliminar as cotas numéricas para a produção e aí buscar aprender e instituir métodos de melhoramento, não focar apenas em números. Eliminar o gerenciamento por objetivos e aprender a capacidade do processo e como é que se pode melhorar esse processo. Né? Remover as barreiras que estão roubando às pessoas o seu direito de se orgulhar do trabalho realizado. Novamente, aquela questão do pertencimento, né? Poxa, se eu tenho um orgulho do que eu faço, vou estar sempre motivado, né? Querer sempre fazer e fazer melhor. Encorajar a educação e o autodesenvolvimento de todos. Uma organização que aprende, que tem como foco o conhecimento, é uma organização que vai conseguir sempre estar ali inovando, resolvendo seus problemas, resolucionando seus problemas de forma mais ágil, né? E trabalhar para realizar a transformação. Essa qualidade total vem, então, para somar na melhoria dos processos organizacionais. As estratégias estão voltadas, então, para construir e disseminar essa consciência de qualidade em toda a organização. Ah, não, eu só vou pegar essa questão da qualidade no meu produto, nas minhas vendas. Não, tem que ser no todo. Também conhecida como TQM, do termo aí, né? Total Quality Management. A sua aplicação se deu inicialmente nas fábricas do Japão e logo foi adotada também por empresas americanas do setor automotivo, né? Foi o que mais sobressaiu aí. E um dos responsáveis, né, por essa ferramenta aí da qualidade total foi o Huram. Ele gerou uma nova formatação dessa abordagem nos processos da qualidade total. Para ele, o gerenciamento para a qualidade ele tem que ser feito pelo uso de 3 processos universais de gerenciamento. Você tem que planejar a qualidade, controlar a qualidade e melhorar a qualidade. Ou seja, você identifica o que seria essa qualidade e busca, enquanto você está lá. É como qualquer planejamento, né? Você tem que ir controlando para ver se está conseguindo e já buscar o que? Sempre melhorar. Sempre, sempre trazer mais qualidade. Esses aí são os processos conhecidos como trilogia de Huram. Além das contribuições do Huram e do Deming, a gente também pode falar aí do Crosby. O Crosby, ele vai também contribuir para a questão da qualidade total através da prática e da disseminação dos conceitos de zero defeitos e de fazer desde a primeira vez. Né? Ele defende, então, que a qualidade significa uma conformidade com as especificações. Você já especificou, tem lá bem distinto o que é que seu cliente precisa, como é que seu produto tem que ser. E você tem que buscar o máximo de conformidade com essas especificações, né? Ou seja, tem que estar em harmonia com as necessidades dos clientes, sejam os clientes internos ou externos, tá? Buscando zero defeito. 14 pontos para o melhoramento da qualidade, aí, segundo o Crosby.
Comprometimento da gerência, tá? Tem que estar comprometida com a qualidade, porque aí, senão, como é que ela vai buscar, né, dos seus gerenciados, se ele não aplica, ele não acredita, ele não busca. Times de melhoramento da qualidade, então você precisa formar grupos de melhoramento da qualidade. E tem o representante de todos os departamentos, tem que enxergar aí como um todo. Medidas da qualidade, então você tem que estabelecer medidas que sejam apropriadas a cada atividade, para identificar aquelas que precisam de melhoramento. São os seus, começar a traçar aí os seus indicadores, né? Fazer esse controle e acompanhamento. Avaliar o custo da qualidade, estimar, então, para tentar identificar áreas em que a melhoria da qualidade é útil. Conscientização sobre a qualidade, despertar essa conscientização em todos os funcionários. Ação corretiva, né? Então, as oportunidades aí para a correção que foram geradas lá pelo passo 3, que era a medida da qualidade, e 4, que era avaliar esse custo. Tá? Planejamento do programa de zero defeito. Então, um comitê aí de zero defeito tem que ser formado pelos membros da equipe de melhoramentos. Treinar supervisores, todos os níveis de gerência devem ser treinados para implementar esse melhoramento da qualidade. Dia de zero defeito, instituir um dia para que todos os funcionários percebam que houve uma mudança. Estabelecer metas de melhoria, é importante, meta é tudo, né, gente? Tem que traçar metas, né? Então, sai do lugar, fica aquele naviozinho que o vento sopra para a direita, ele vai, sopra para a esquerda, ele vai. Não sabe para onde vai, não tem meta, né? Remoção das causas dos erros, então, estimular os funcionários a comunicar essa gerência de obstáculos. Reconhecer e valorizar aquele que atinge a sua meta de qualidade. Conselhos de qualidade, a gente estabelecer aí, então, conselhos para fazer a parte de comunicação, né? E repetir tudo. Né? Repetir aí o processo de melhoria contínua, né? É o PDCA. Repetir tudo. Segundo o Crosby, os verdadeiros responsáveis pela falta de qualidade são os gestores e não os trabalhadores. Então, é importante, é essencial o comprometimento e o envolvimento da alta gestão para buscar essa melhoria da qualidade, tá? Como um processo contínuo. A responsabilidade é deles, são dos gestores. No Brasil, né, a gente viu que chamada de gestão da qualidade total vai ser uma estratégia, então, que visa que todos tenham consciência da importância de você trazer qualidade aos seus processos organizacionais e de gestão, e tem 5 elementos essenciais: processo, cliente e fornecedor, grupos, sistemas e ferramentas. Aqui as visões de qualidade, segundo os 3 autores, né, o Horan, o Deming e o Crosby. Se a gente for trazer ali a definição da qualidade do Horan, era adequação de uso. Do Deming, era o grau de uniformidade e confiança a um baixo custo, né? O Crosby focaria em conformidade com os requisitos, né? Em atender realmente o que o cliente quer. No padrão de desempenho, motivação, o Horan, evitar campanhas para fazer o trabalho perfeito. Não vamos focar no trabalho perfeito, né? O Deming já tem a qualidade, teria muitas escalas, então usar estatísticas para medir esse desempenho em todas as áreas. Ele era crítico do zero defeito. E o Crosby era apoiador, né, e defendia o zero defeito. Com relação à estrutura, cada um tem aí os seus passos, né? As bases de melhoramento, a gente vai ter o Horan é o primeiro, é o Horan, Deming e Crosby. Abordagem de grupo, projeto a projeto, então estabelece metas. Para o Deming, é um trabalho contínuo, para tentar reduzir essa variação, eliminar metas sem métodos, né? Não é eliminar as métodos por eliminar, mas aquelas que não têm métodos. E o Crosby vê um processo, não um programa, então tem métodos de melhoramento, tá? Até, gente, com relação a compras de mercadorias, avaliação dos fornecedores, né? A avaliação dos fornecedores, o Horan diz que sim, porém, deve ajudar o fornecedor a melhorar. Seu fornecedor vai lhe ajudar, né, gente? Se você puder contribuir para a melhoria dele, você vai estar gerando a melhoria para você. O Deming diz que não, era crítico na maioria dos sistemas, e o Crosby diz que era necessária para fornecedores e compradores, né? Auditores aí da qualidade seriam para eles e no. O PDCA,
Eu acho que eu até já falei para vocês, mostrei na primeira aula, né, dessa disciplina, mas vamos falar um pouquinho sobre, vamos falar mais rápido, porque já mostrei antes, tá bom? Ele surge na década de 30, né, pelo Stewart. Ele é o criador desse controle estatístico da qualidade, que hoje é conhecido como PDCA, Plan, Do, Check, Act, Correct, né? É um conceito que vai buscar aprimorar continuamente. Então, gente, o PDCA, ele existe eternamente, né? Não é assim, eu planejei hoje, eu comecei a fazer, eu fui lá, acompanhei, identifiquei necessidade de alteração, agi, pronto, nunca mais eu vou ter que fazer. Não, depois você vai ter, e como a gente viu que esse ambiente interno e externo está se alterando cada vez mais rápido, esse PDCA vai gerar cada vez mais rápido, né? E esse conceito de qualidade, ele vai se tornar amplamente conhecido só a partir da década de 50, 20 anos depois, né? Por um discípulo que foi aí o Deming, e tornou-se conhecido também como ciclo de Deming. Então, o PDCA também pode ser localizado aí como ciclo de Deming. Aí, só para lembrar, né? Planejar para executar, controlar, agir para corrigir. PDCA é uma ferramenta de qualidade que vai buscar auxiliar os gestores no controle e no monitoramento de algum problema. Ele vai, gente, gerar condições, inclusive, de padronização de um processo. Porque uma vez que você planejou, você fez, você checou para ver se tinha alguma coisa que precisava de adequação, você fez essa adequação agindo para corrigir, né? Agora você, opa, eu já sei que para resolver esse problema, essa situação aqui é que precisa ser realizada. Então, você padroniza, a gente vai sempre utilizar essa, até que surja a necessidade de rodar novamente o PDCA para essa atividade em específica. Aí você padroniza novamente, assim vai. Continuamente, assim, gente, você está sempre melhorando. Por isso, é melhoria contínua. Porque hoje eu rodei o PDCA e fiz uma melhoria num processo. Ok, se tornou melhor. Daqui um ano, eu volto e melhoro ele de novo. Então, isso vai acontecendo de forma contínua, melhorando, melhorando, melhorando. O benchmarking é o processo de análise referencial da organização perante outras organizações do mercado. Gente, é você identificar o que eles estão fazendo de bom e tentar replicar, né? Inclui aí o aprendizado do que essas organizações fazem de melhor, bem como a incorporação dessas realidades, né? Da melhor forma, da forma mais vantajosa na sua organização. Então, é o seguinte, a gente aprende com esse ambiente externo. Dentro do seu ambiente externo, você vai ter ali os seus concorrentes, por exemplo, outras organizações. Não obrigatoriamente precisa ser um concorrente, mas uma outra organização que, de alguma forma, está desenvolvendo alguma ferramenta, inclusive de gestão, que tem trazido benefícios para eles. Poxa, será que a gente consegue adequar isso e trazer para a nossa realidade, para a nossa realização? Quando a gente faz isso, a gente está o quê? Aplicando o benchmarking. Ele também é um processo contínuo de mensuração de produtos e serviços, de modo que a organização ela mantenha a sua participação e a sua competitividade. Até porque, gente, se outras empresas estão fazendo e eu não fizer, eu não vou o quê? Eu não vou me adaptar ao ambiente. Lembra? Lembra da seleção natural? E aí eu não vou sobreviver. Então, eu tenho que estar adaptada a esse mercado. Os princípios básicos do benchmarking é a reciprocidade. Então, quando a gente solicita informação, né, automaticamente também estamos ali disponibilizando, né? A analogia, o benchmark ele só vai ser útil se a gente puder manter uma analogia com os processos da nossa organização, ou seja, você identifica o que está sendo feito em outro e consegue trazer para a nossa realidade, né? A medição, então, além de obter índices de desempenho, é muito importante a gente levantar dados sobre os processos que levaram a esses resultados. É importante isso, gente, porque muitas vezes a gente tem até, inclusive, uma visão torta, distorcida do que vem dando certo para outras empresas. Muitas vezes as pessoas veem uma concorrente mesmo ali fazendo algo, opa, vou fazer também. Mas ela não sabe a realidade daquela outra empresa. Ela não sabe se aquela estratégia vai trazer benefícios para você. Você sequer sabe se está trazendo benefícios para outra empresa. Você não sabe. Tem que medir, tá? Validação.
Então, para esse benchmark funcionar, a gente precisa examinar de forma precisa os dados que foram coletados, avaliar as reais necessidades da sua organização, fazer as adequações, porque cada organização tem uma realidade, você não pode, não vai, pelo amor de Deus, né? Copiou, colou, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tem que adequar, pois o que serve para a sua empresa não necessariamente vai servir para outra, né? E o que serve para outra não necessariamente vai servir para a sua. A nova lógica das organizações. Então, a gente chega aqui a uma nova etapa, uma nova lógica. Trata-se da estratégia, que é um conceito muito utilizado, né, no meio militar. Inicia especificamente na Grécia há mais de 2.000 anos, onde os estrategos eram os generais, os comandantes do exército, né? E a nova lógica das organizações, ressurgindo aí fortemente no final dos anos 60, em função das empresas de grande porte, e se encontrava em um ambiente de alta competitividade e de muita turbulência. Então, essa estratégia organizacional volta a ser aplicada nos processos de gestão. E aí, o planejamento estratégico envolve decisões de longo prazo, cujos objetivos devem ser traçados pelos gestores, analisando o ambiente no qual está inserida essa organização. Aí é quando a gente usa lá a FOFA, lembra que eu mostrei para vocês a matriz SWOT? Antes do planejamento estratégico, a gente precisa utilizar a matriz SWOT, porque é quando a gente analisa o ambiente. A gente analisa o ambiente interno e a gente analisa o ambiente externo. A gente identifica as forças, as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, né? Então, a gente precisa fazer isso. Ética e responsabilidade social são temas, né, amplamente discutidos nas organizações contemporâneas e hoje, com o advento das redes sociais, onde nós vimos, né, que todos estão ali produzindo, né, com seus conteúdos, com seus comentários, estão se posicionando, a gente vê como está abrangente, fortemente disseminada essa busca, essa questão da ética. Eu falava para vocês outro dia na aula sobre o filme A Fome de Poder, né, em que conta a história do McDonald's e conta a história também do cara que fundou a McDonald's como é hoje, né? E ele foi extremamente desonesto, antiético, sem ética profissional alguma. E aí eu assisti aquilo e é muito interessante a gente analisar isso, gente, é conhecer o ambiente externo, né? Os nossos clientes, as necessidades, brinca com gestão da qualidade, qualidade total e por aí vai. E aí, eu tenho alunos, né, aqui da cidade, aqui da região, que já tem um pouco mais de idade, tem um outro tipo de educação, não surgiu ali, não se cresceu, se desenvolveu já dentro das redes sociais, é diferente de uma perspectiva minha, é diferente de uma perspectiva, por exemplo, das minhas filhas. Então, alguns alunos meus, eu passei uma vez um trabalho a respeito desse vídeo, né, desse filme, alguns alunos disseram que continuaria consumindo produtos do McDonald's. Eu, quando assisti, fiquei muito claro, ficou muito claro para mim que eu não iria mais consumir, né? Porque é uma questão, e aí existe, mas também existem tantas empresas que quebram a ética e tal, às vezes tu nem sabe, pois é, enquanto eu não sei, né, eu vou ali na inocência, mas a partir do momento que você sabe, fica difícil você conseguir seguir na lógica. E as minhas filhas, nosso comportamento delas, a ação delas foi totalmente assim radical, né? Eu vejo muito na geração delas, né? Claro que não são todos, mas há um posicionamento muito claro, muito firme com relação à ética. Tem sido trabalhado isso com eles, né? Em outras gerações não foi, mas agora está sendo. E isso é importantíssimo que as empresas se atentem a isso, porque tem que conhecer seus clientes, né? O que é que eles querem, o que é que eles almejam. Poxa, eu estou com fome, eu quero comer. Não é só isso. Eu não só quero comer, eu quero vestir, mas eu não quero que a minha ação de comer, de existir, venha a ferir, né, a dignidade de outras pessoas. Não é isso?
é para além disso. Então, ética e responsabilidade aí adotadas como processos de gestão e conduta dos seus membros. A sociedade como um todo entende e espera uma conduta ética e socialmente responsável por parte das organizações. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, falando em questões de restaurantes, né? Durante a pandemia, teve um restaurante, o dono de uma rede de restaurantes, que é o Madeiro, que é uma rede famosa de hambúrgueres, né? Ele fez logo nos primeiros dias, né, de pandemia, acho que deu uma entrevista, ou postou alguma coisa na internet, falando algo no sentido de que seria um absurdo fechar o comércio e desempregar pessoas por conta que 5, 7 mil pessoas iriam morrer, né? Ou seja, onde está a ética dessa pessoa, né? E aí, depois que reabriu o comércio, né, o pessoal começou a boicotar a Madeira. Né? Começou a boicotar, inclusive, salvo engano, eles até pediram aí, pedido de falência, alguma coisa assim. Então, gente, é sério, tá? Não é algo que se brinque. Mas o que é ser uma organização com responsabilidade social? Aí vamos trazer o que é ética e o que é responsabilidade social, né? Ética é um conjunto estruturado e sustentado de valores considerados como ideias que vão orientar o comportamento das pessoas, dos grupos, das organizações, da sociedade como um todo. A responsabilidade social é uma abordagem das organizações como instituições sociais dentro de um contexto que é interativo e que é de dependência e de auxílio à sociedade em que elas atuam. Ou seja, as empresas, as organizações, elas têm responsabilidade com a sociedade. Não é apenas você chegar à sociedade, começar, vou vender, sim. E o que você vai devolver? E o que você faz? Tem essa perspectiva da responsabilidade social? E é importante, então, que essa ética, você utilize ela junto com o seu modelo de administração, dentro de todas as lógicas particulares do seu negócio, né? Casado com a responsabilidade social para que você tenha uma estratégia. É com ela, poxa, a estratégia é como eu vou agir para conseguir o meu resultado que eu estou buscando. Eu não posso fazer isso, não posso buscar resultado de, por exemplo, pegar grande parte do mercado, se eu não considerar a ética, eu não considerar a responsabilidade social. Novas tendências da administração, tá? Nesse mundo louco, esse constante ritmo de mudanças, em que essa teoria administrativa está submetida, né? Se esse mundo está mudando muito rápido, ela também está, tá? E aí vão sofrer várias influências e o que tem mais destaque vai ser a influência do fator conhecimento. Vamos ver aqui 3 períodos pelos quais a teoria administrativa passou. A gente tem o período cartesiano e newtoniano da administração, onde houve ali a criação das bases teóricas, iniciou lá com Taylor, com Fayol, né? Envolveu a administração científica, a teoria clássica e a neoclássica. Tá? Foi um período que se iniciou lá no começo do século XX até a década de 1990, gente. Olha, 1990, um dia desse. O período sistêmico da administração já é aquele que sofreu influência da teoria dos sistemas, substituiu, então, esse reducionismo, o procedimento analítico e o mecanicismo por uma análise mais expansionista, um pensamento sintético e teologia, né? Começou aí a partir da década de 90, ela trouxe uma nova concepção aí de administração e uma busca, né, do equilíbrio nessa dinâmica organizacional na sua interação com o ambiente externo. E, por fim, esse período atual, né, que está acontecendo aí graças à profunda influência das teorias do caos, dessa complexidade na teoria administrativa. Fatores de influência do conhecimento aí, gente. O crescimento sustentável do conhecimento, né? Tem que trazer o desenvolvimento das pessoas, trazendo esse aumento da produtividade, a utilização, o conhecimento dessas tecnologias
tem que se pautar pela sustentabilidade, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental. Gente, não adianta você sair destruindo o ambiente, meio ambiente, para produzir, vender, e daqui a poucos anos você não vai ter para quem vender, nem mais o que produzir, não é? Vejam todos os acontecimentos loucos, insanos que têm acontecido, principalmente nesse ano de 2021, que demonstram essa crise, né? Principalmente climática, por conta das alterações no meio ambiente que o capitalismo tem feito, né? Tem ocasionado ao nosso meio ambiente, ao nosso planeta, e a gente só tem ele, né? Vai para onde? E aí, conhecimento para gerar essas estratégias e para definir o seu modelo de administração, né? Um dos autores que se destacam, né, vai ser aí o Schumpeter. Ele denominou a quinta onda. Tão legal esse texto? Deixa eu ler aqui para vocês. O Schumpeter, ele dizia: a economia saudável é aquela que rompe o equilíbrio por meio da inovação tecnológica. Em vez de tentar otimizar o que já existe, a atitude produtiva é a de inovar por meio daquilo que chamou de destruição criativa. Você destruir algo que existe para criar algo melhor, né? Destruir o velho para criar o novo. Na visão do Schumpeter, os ciclos em que o mundo viveu no passado foram todos eles determinados por atividades econômicas diferentes. Cada ciclo, como qualquer ciclo de vida de produto, tem as suas fases. Só que essas ondas, elas estão ficando cada vez mais curtas. Vejam lá, deixa eu voltar aqui, olha. Olha esses 3 períodos de mudança, gente. O primeiro período, olha o tamanho dele, a extensão dele. Foi da década do século XX, começo do século XX, até 1990. O segundo já iniciou em 1990, um dia desse. E nós já estamos aqui no terceiro. Olha como esses 2 últimos períodos surgiram aí no espaço de basicamente 30 anos, enquanto ficamos séculos no primeiro, né? Então, essas ondas elas estão cada vez mais curtas, levando a economia a se renovar mais rapidamente para um novo ciclo recomeçar, né? Último tópico aqui dessa unidade, a administração na globalização, o avanço do conhecimento sobre as técnicas de navegação, em especial, né, pelos europeus, isso lá no século XV, gente, com as grandes navegações. Isso, né, proporcionou uma nova era, através de quê? Da exploração dos oceanos, né? Aquilo ali foi um fato importantíssimo. E proporcionou também novas descobertas, e foi como o Novo Mundo, né? As Américas, inclusive aí as descobertas assim, né? Porque ninguém estava perdido, né? Ninguém estava pedindo para ser achado, mas enfim. Isso proporcionou uma maior interação e abrangência na atuação do comércio e também movimentou de forma significativa aspectos econômicos e geopolíticos na época. É uma questão bem de história, né? E, porém, os primeiros impactos significativos da globalização, eles só foram percebidos com o advento da Segunda Guerra Mundial, que inicia. Ele está dizendo que a globalização iniciou lá com as grandes navegações. O que é que tinha antes das grandes navegações? Nós tínhamos o feudalismo. Feudalismo, as pessoas viviam lá, né, nos seus feudos, então as pessoas produziam, davam parte lá para o dono da terra, ficava com parte para a sua subsistência. Aquilo começou a não dar mais certo, a burguesia começou a crescer, queria continuar lucrando, unificou-se então os reinos, Portugal e Espanha saem na frente porque se unificam antes, unificam seus reinados, né, antes, quando eles começam a ter essa unidade territorial, política e tudo mais, decidem se lançar a novos desafios, aumentar, né, expandir o seu comércio, aí buscando novos comércio. Isso dá início à globalização, né? Mas o processo vai ser intensificado durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê, gente? Porque ele vai trazer aqui a comunicação como divisor de águas para esse processo da globalização. Por isso que quando a gente fala em tecnologia, a gente não fala apenas
não tem apenas TI, é TIC, é tecnologia da informação e comunicação, né? Comunicação é importantíssimo para a globalização, assim como transporte também, né? Então, aqui, a comunicação foi um divisor de águas, né? Até porque, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns dispositivos foram desenvolvidos com essa finalidade, né? Para melhorar essa comunicação. E acaba que depois foi sendo utilizado para outras finalidades. Se a gente analisar, por exemplo, o GPS ele foi criado para uso militar. E hoje vocês podem utilizar ele do celular de vocês. Todos utilizam aí da palma da mão os seus celulares, né? Mas não era esse o objetivo. Ele foi criado para ser utilizado pelos exércitos. A globalização se caracteriza, então, por essa integração crescente de todos os mercados, financeiro, de produtos, de serviços e de mão de obra, assim como também dos meios de comunicação e transporte de todos os países do planeta. É bom, tem seu lado bom, tem o seu lado ruim, tem o seu lado muito ruim, uma questão desse de pandemia, né? A globalização foi um fator determinante para que se tornasse uma pandemia e na velocidade que se tornou, né? A necessidade de mudanças, então, somada a esse fenômeno da globalização, fez com que as nações começassem a expandir e abrir os seus mercados para produtos e serviços de outros países. Isso aí evidencia uma economia globalizada, mas acaba também refletindo na evolução da teoria administrativa. Aí tem aqui fases da globalização. Gente, olha, primeira fase, 1800 até 1830, com um pico em 1880, quando são introduzidas as ferrovias e o transporte marítimo, né? Agora, a segunda fase, 1990, dia desse, né? Eu acho que é 1890, né, gente? Está com erro aí o livro de vocês, é 1930, onde há o aumento da produção de eletricidade e aço. Aí surge, né, o surgimento e domínio das primeiras empresas multinacionais. A gente tivemos a terceira fase, que foi de 48 à década de 70, onde inclusive tivemos um acordo, né, acordo geral sobre tarifas e comércio, é um plano Marshall aí para a reconstrução da Europa, que estava arrasado, né, no pós-guerra. A quarta fase, década de 1980 até o presente, onde a gente tem um expressivo avanço nas tecnologias de informação, comunicação, manufatura e consulta, privatização de empresas estatais em países em transição como o Brasil, notável crescimento econômico nos mercados emergentes. Os maiores beneficiados atualmente, né, se a gente analisar aí, em relação à globalização, são os 4 grandes países emergentes, conhecidos aí como os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde estão concentrados grandes volumes econômicos de exportação e importação. Fatores geradores da globalização, a gente tem, então, a redução mundial das barreiras ao comércio e ao investimento, né? A ideia da globalização é que não existem barreiras, não existem fronteiras. Transição para economias de mercado e adoção do livre comércio na China e na União Soviética. A gente lembra aí que ambos, né, viviam uma perspectiva mais socialista, embora a China, né, viva aí uma ditadura, né? Industrialização, desenvolvimento econômico e modernização, integração dos mercados financeiros também, avanços tecnológicos. Além disso, nós temos as dimensões da globalização, onde há uma integração e uma interdependência das economias nacionais. Existem mais blocos, né, de integração econômica regional, né? Crescimento dos fluxos globais financeiros e de investimentos, esse dinheiro entrando e saindo ali dos países, né? Convergência dos estilos de vida e também de preferência dos consumidores. Essa globalização é como se o que vende na China a gente consegue vender no Brasil, porque há uma padronização, né? Uma convergência de estilos de vida. Globalização das atividades produtivas das empresas, consequências da globalização para a sociedade, perda da soberania nacional, as operações offshore e evasão de empregos, né? A gente sabe que muitas empresas acabaram migrando para abrir as suas indústrias em países que oferecem a mão de obra mais barata,
E, então, há uma evasão de empregos, efeitos sobre a população de baixa renda, né, aumenta assim a desigualdade, efeitos sobre o meio ambiente, já falei aqui, e efeitos sobre a cultura nacional, porque quando a gente começa a consumir a cultura de outros países, né, a gente tem efeitos sobre a nossa. As consequências da globalização para as empresas, internacionalização da cadeia e valor empresarial. Então, isso fez surgir inúmeras oportunidades de novos negócios para as empresas internacionais, né? Agora ela pode vender para o mundo todo. Novos ricos e uma intensa rivalidade dos concorrentes estrangeiros. Compradores mais exigentes, que se abastecem de fornecedores mundiais, então não tenho mais que me satisfazer apenas com o meu fornecedor local. Se isso aqui não estiver fornecendo da forma que eu quero e preciso, eu vou buscar em qualquer outro aí no mercado mundial. Maior ênfase na internacionalização proativa e internacionalização da cadeia de valor da empresa. Aí os principais efeitos da globalização. Então, a gente tem a integração entre os países, a diluição dessas fronteiras, como se deixasse de aumento do comércio mundial, crescimento e desenvolvimento da economia dos estados e desigualdade e desemprego aumentando e cada vez mais, né, gente? Pronto. Finalmente, finalizamos aí, tá? A disciplina de Fundamentos e Teoria Organizacional. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Depois eu vou gravar agora as aulas de noções de direito para vocês já irem adiantando, tá bom? Tchau, tchau.